Isso é bem importante. Isso me custou muito trabalho descobrir a fonte. Então vamos lá. Vou tentar ser o mais sintético possível. Estados Unidos. Presidente democrata Jimmy Carter. Quem era o Jimmy Carter? Batista, histórico. O primeiro presidente realmente evangélico dos Estados Unidos. O Jimmy Carter, aos 18 anos, já era diácono e professor da escola dominical batista da Georgia, que era da Geórgia. Uhum. A vida inteira ele sempre proclamou da maneira mais clara possível que a vida dele tinha um mestre e um norte, Cristo, o cristianismo. Viajou o mundo inteiro pregando. Na Casa Branca, o Jimmy Carter interrompia o trabalho dele 2 ou 3 vezes por dia para orar. Candidato a presidente no lugar para competir com o Jimmy Carter, o republicano Ronald Reagan. As igrejas evangélicas americanas realizam uma virada, um turning point decisivo. Assim como no Brasil, os evangélicos desprezavam a política. A única preocupação deles é que eles não fossem discriminados. E eram. Havia muito preconceito no Brasil contra o evangélico. É preciso reconhecer com honestidade. Erramos. Nós chamávamos de os bíblios, crentes, de maneira pejorativa. Estávamos errados. Mas em 78, há uma mudança nos Estados Unidos. E eles decidem criar o que eles chamaram da New Christian Right, a nova direita cristã. Em 1980, pela primeira vez, eles realizam uma sabatina com candidatos presidenciais, uma Religious Roundtable. O cara não comparece, porque sabe que ia ser hostilizado. O Reagan vai. A partir desse momento, os evangélicos americanos ingressam na política de maneira decisiva. Donald Trump não seria possível sem esse movimento que começou com Ronald Reagan. Desenvolveu-se, então, a teologia do domínio, que em inglês é Dominion Theology, igual. Uhum. O que é a teologia do domínio? Aqui, então. É a tentativa de imposição progressiva e paulatina de uma ordem teonomista. Não é uma revolução, não é um evento traumático, é um evento progressivo, passo a passo. É preciso dominar 7 áreas da vida nacional. Educação, política, cultura, entretenimento. De maneira a ter uma presença cada vez cristã, cada vez maior. Até que, no momento, há um autor, então, que é fundamental, que eu estou trazendo para o Brasil, as pessoas não conheciam no Brasil, chamado Gary North, que teorizou essa ideia. Então, é que, no momento, ele diz, o que nós queremos mesmo é uma ordem teocrática. A ideia de que existe uma separação necessária entre igreja e Estado é uma ideia falsa. E a New Christian Right, a nova direita cristã, que é a ultradireita, precisa combater essa ideia. Nós precisamos entrar no Estado, nós precisamos mudar o Estado, nós precisamos impor leis cristãs. Ele diz isso claramente no ensaio Manifesto de 1982, em que ele reflete sobre a mudança dos evangélicos americanos. Ele estabelece uma estratégia. É a estratégia do duplo passo. Estratégia de dupla caminhada. Como assim? É uma deturpação, e aqui é muito importante. Esse movimento não seria possível sem a deturpação deliberada do repertório bíblico. Boa parte de algumas intervenções públicas minhas consiste em revelar da maneira mais clara possível onde está a deturpação. Então, teologia do domínio. Sem isso não existe Nicolas Ferreira. Não existe Marco Feliciano. Não existe Silas Malafaia. Não existe Michele Bolsonaro. E é preciso mostrar a deturpação. Tudo tem como base o versículo 28 do primeiro capítulo do Gênesis. Vocês vão lembrar, no versículo 27, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não só o homem. Lá no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a mulher e o homem criou a sua imagem e semelhança. Aí vem o versículo 28. Então, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Obrigado. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Muito obrigado. Essa é a tradução da Nova Almeida atualizada. Excelente que você tenha escolhido essa tradução.
Obrigado, não foi intencional. Não, mas excelente que tenha escolhido essa tradução. A Nova Almeida atualizada é a primeira vez que a Bíblia foi traduzida para o português e foi traduzido por um católico que se converteu ao protestantismo. É a Bíblia de eleição utilizada pelos protestantes, é a Nova Almeida atualizada. É a que eu tenho várias Bíblias, tenho uma Bíblia católica de estudo e tenho uma Bíblia protestante que é esta. Repete, por favor. Agora presta atenção, Felipe, presta atenção. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis... Um minuto. Deus lhes abençoou, o homem e a mulher. Sim. Sejam férteis e multipliquem-se. Um minuto. Primeiro passo. Ou seja, primeiro passo. Você precisa aumentar o número de cristãos na sociedade, de modo a que eles sejam majoritários ou pelo menos significativamente decisivos para um pleito eleitoral. Primeiro passo. Está no Gary North. Continua. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes. É isso, teologia do domínio. Então a teologia do domínio toma o versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis e vê nele um projeto político. Qual é o projeto político? Aproveitando-se da liberdade religiosa assegurada em todas as constituições modernas, todas, crescer. Como? Pregando o evangelho, aumentando o número de cristãos. E veja, tudo Velho Testamento. Não, isso eu vou falar daqui a pouco disso. Tudo antes de Cristo, cara. Isso é bem importante, Rodolfo, você falou agora, eu vou chegar lá. Me acompanha para você ver como é que funciona. Eu vou mostrar como é que isso aconteceu no Brasil. É todo meu livro. Quando eu comecei a pesquisar, tem momentos que eu não acredito. Eu paro e digo, não, você está errado, não pode... Tá claro? Então, crescer e multiplicar, aumentar o número de cristãos. Na década de 70, os cristãos reunidos não elegiam um prefeito. Então, crescer e multiplicar. Eles assim fizeram. Depois que você cresceu, multiplicou, preencheu a terra e a submeteu, o que vem depois? Em inglês, que é a famosa tradução da King James Bible, diz, and have dominion over. Por isso, dominion theology, teologia do domínio. Depois que você cresceu, multiplicou, encheu a terra e a submeteu, você agora pode dominá-la. O que é dominá-la? Conto da Aya, da Margaret Atwood. Você pode agora impor uma ordem teonomista. Vamos ver como é que isso aconteceu no Brasil? Preparados? Sim, claro. 1888, 1988, Constituinte, presença evangélica na política, como resposta ao boato de que a Igreja Católica manobrava para tornar a Igreja Católica oficial e, portanto, excluir os evangélicos. Era um boato absolutamente alucinado? Não. A Igreja Católica reagiu, sim, ao crescimento, especialmente da Igreja Universal do Reino de Deus. E houve um momento de conflito real, assim como houve um momento de conflito real entre a Rede Globo e a TV Record. Sim, que inclusive gerou a demissão... Lá, né? Que quebraram a Santa. Isso, exatamente. Chico Pinheiro saiu da Record com toda essa história aqui pra gente. O maior corte que nós já fizemos. Exatamente. Então, 88, ingresso mais sistemático de parlamentares evangélicos na política. O primeiro parlamentar evangélico a ser eleito como evangélico para defender os evangélicos contra a ameaça da Igreja Católica foi em 1934, na Constituinte de 1934. Aprendi isso graças ao pastor Sérgio Duzilek. Em 88 principia. 2002, eleição do primeiro senador, Marcelo Crivella, mas não só. 2002, presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem foi para o segundo turno e foi derrotado? Governador José Serra. Quem ficou em terceiro lugar? Não lembro. Um governador que tinha um governo muito popular no seu estado, que muitos consideraram uma loucura abandonar o governo, não completá-lo para tentar depois, já havia reeleição, e que achavam que teria uma votação pífia, porque não era conhecido nacionalmente. Governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Que se converteu, tornou-se evangélico, porque foi o primeiro a compreender, primeiro de eleição majoritária, compreender a potência do voto evangélico. Ele obteve, de maneira surpreendente, em 2002, no primeiro turno, 10% dos votos. Foi surpreendente. Tornou-se uma força política nacional. Foi cogitado para ser
vice-presidente posteriormente da chapa do Lula. Depois teve problemas de corrupção, acabou o garotinho. Chegou a ser preso, né? Exatamente, acabou. 2002. Frente Parlamentar Evangélica tornando-se cada vez mais poderosa. A presença dos políticos evangélicos cada vez mais importante na Câmara e no Senado e ocupando cargos majoritários em todo o Brasil. 2018. O voto evangélico decidiu a eleição. Ao estudo de um demógrafo chamado José Eustáquio Diniz, procura aí, Felipe, está na revista Unicinos, uma revista chamada Humanitas, da Universidade de Unicinos, Rio Grande do Sul. Brilhante estudo, brilhante demógrafo, José Eustáquio Diniz. Ele fez um estudo do voto religioso em 2018. Eu posso citar de cabeça, mas eu não vou citar corretamente. Se você abrir esse artigo, tem a tabela, mais ou menos assim. Entre católicos, o Bolsonaro vence com uma margem que não chega a 1 milhão de votos, aproximadamente 500 mil votos, por aí. Entre ateus, agnósticos, seguidores de religiões de matriz africana, o Haddad vence, mais ou menos por uma votação similar. Entre evangélicos, o Haddad obteve, em 2018, quase 10 milhões de votos. Bom, é um bom começo. Mas o Bolsonaro obteve mais de 22 milhões de votos entre os evangélicos. Mais do que o dobro. E foi a diferença de votos. A diferença de votos entre Haddad e Bolsonaro dos evangélicos é a diferença que determinou a eleição no segundo turno. Então, em 2018, o processo chegou ao final. Você leu o versículo 28, capítulo 1 do Gênesis. É isso que está na base da teologia do domínio. Cresceram, se multiplicaram, cresceram e se multiplicaram, frutificaram, dominaram a terra, já podem subjugá-la. Como? Através do domínio. De que forma? Das estruturas políticas do Estado. Como? Mudando as leis. Com que finalidade? Gerar uma sociedade teonomista. Rodolfo, já está acontecendo. Felipe, não é uma distopia do futuro distante. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós temos pela primeira vez, nós temos um ministro no Supremo Tribunal Federal, não a primeira vez um evangélico, mas alguém que foi indicado por ser terrivelmente evangélico. Qual foi a indicação do André Mendonça? Foi baseado em notório saber jurídico? Foi porque ele disse o Bolsonaro, tem que ser um terrivelmente evangélico. E o advérbio é revelador. Terrivelmente evangélico. Isto é... Isso é bem importante agora. Porque eu pulei... Estou sendo claro? Está sendo muito claro. Isso é bem importante agora. Por que é que o Jimmy Carter não foi apoiado pelos evangélicos? Porque o Jimmy Carter... Você pode ter muitas críticas a ele, mas o Jimmy Carter era um filantropo internacionalmente reconhecido, um homem bom, um homem reto, íntegro, probo, batista, um evangélico, assim, desde a infância, fidelíssimo à Igreja Batista, realmente um batista histórico. Como é possível que a Igreja Evangélica tenha justamente ultrapassado a ideia de que religião e política devem estar separados para derrotar este homem? Não faz sentido, não é verdade? Eu li o Gary North, está lá tudo dito, é exatamente o que dizem os políticos brasileiros, é exatamente o que escreve Nicolas Ferreira no livro 2022. Não precisamos de mais cristãos, precisamos de pessoas que vivam de maneira cristã. Porque o Jimmy Carter, embora do ponto de vista pessoal, na esfera privada, tenha sido o mais evangélico dos presidentes norte-americanos de todos os tempos, como homem público, ele não era batista. Como homem público, ele era norte-americano, isto é, ele não tentou impor uma lei sequer que caminhasse em direção ao ideal evangélico de uma sociedade teonomista. Então diz o Gary North, no texto, até eu posso mandar para vocês, tem em PDF, se as pessoas quiserem, você pode mandar também. Diz o Gary North, são 40 páginas cuja leitura é muito... Você lê as 40 páginas do Gary North, você fecha os olhos e você diz, meu Deus do céu, eu estou escutando Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira. É a fonte. Diz o Gary North, porque nós aprendemos com a presidência do Carter que não basta ser cristão, é preciso governar de forma cristã. É a frase do Nicolas Ferreira. O que quer dizer isso? O que fez o Trump. O Trump colocou no Supremo Tribunal Federal
3 juízes conservadores, teve direito a fazê-lo, era o seu turno, e isso desequilibrou a Suprema Corte americana. Havia um famoso caso nos Estados Unidos, que era o famoso Roe versus Wade. Roe era o pseudônimo de uma mulher em Dallas, no Texas, que era solteira, mãe de 3 filhos, teve mais um filho e queria abortar. E alegou, havia problemas com a gestação. Roe, R-O-E, versus Wade. E o Wade era o procurador do condado de Dallas, que disse, não, aqui no estado do Texas não pode abortar. O caso foi levado à Suprema Corte, e a Suprema Corte deu vitória para Roe, para a mulher, porque dizia que a deliberação do procurador invadia a privacidade dela, que era o direito ao próprio corpo, à própria determinação. E essa determinação Roe versus Wade, porque como a justiça americana não é como a brasileira, que tem 475 artigos, é chamada common law, se baseia nos casos precedentes. Então, nos Estados Unidos, você fala assim, é o caso Roe versus Wade. O segundo nome, geralmente, é o Estado. Aqui é o procurador, Roe é a mulher que tentou fazê-lo. A Suprema Corte, que teve 3 nomes indicados pelo Trump, aboliu a decisão Roe versus Wade. Consequência, os estados voltaram a ter autonomia para decidir os casos específicos. Consequência, os estados que votam no Trump, todos aboliram o aborto. Mesmo por incesto, por estupro. O que é isto? Ordem teonomista. Onde está isto? No Conto da Aia, da Margaret Atwood. Vocês já leram? Não. Recomendo demais. É um romance da canadense Margaret Atwood, de 1985. É uma distopia evangélica. Isto é, se passa nos Estados Unidos, e é um momento, na década mais ou menos meados dos anos 80, em que os evangélicos, que um grupo radical, fundamentalista, toma o poder. Primeira coisa que faz, as mulheres não podem mais trabalhar. As mulheres, literalmente, não podem mais trabalhar. São todas demitidas. Agora tem que depender completamente dos homens e perdem qualquer capacidade de ação no espaço público. É uma ordem teonomista, teocrática mesmo. O mais impressionante do romance, que nem todo mundo percebe quando lê, é que isso aconteceu como? Foi algo traumático, do nada, passo a passo. Ações absurdas foram sendo naturalizadas. Por exemplo, começaram a queimar revistas femininas, queimar em praça pública. Você queima uma revista, você diz, mas são loucos. Daí, em todas as cidades do Brasil, queimam-se revistas. Agora, a loucura é coletiva. Perigoso. Loucura coletiva vira realidade objetiva. E, pouco a pouco, quando eles finalmente tomam o poder, eles escrevem no romance. Não houve tumulto nas ruas. Todos ficaram em casa assistindo televisão. Quando você vai naturalizando o absurdo, naturaliza o absurdo. Isso aconteceu, o governo Bolsonaro é isso, é a naturalização do absurdo atrás do absurdo, que as pessoas nem se indignavam mais. Não, ele é desse jeito mesmo. É isso, Rodolfo. Ele é esperando o próximo. É isso. Rodolfo, imagina, ele só fala. Exatamente. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal é confirmado na sabatina do Senado, e como celebração, porque é um momento para ser celebrado, como celebração, as pessoas oram, falam em línguas, é um absurdo sendo naturalizado, não é? Absurdo. Agora deixa eu ser claro aqui. É absurdo que as pessoas... muito obrigado. É absurdo que as pessoas orem e falem em línguas? Não. É a fé e todo respeito à fé do outro. Uhum. Mas isso não pode ser transposto para a esfera da política nacional no nível do Supremo Tribunal Federal. Não pode. Sem dúvida. É um absurdo. Não a fé, mas essa naturalização.